E aí, amigos do canal, mais uma vez aí falando de seleção brasileira. Ontem, mais uma derrota. Não só mais uma derrota, como mais uma derrota histórica. A seleção brasileira perdeu para o Uruguai, empatou com a Venezuela dentro de casa em Cuiabá e perdeu ontem por 2-1 da seleção colombiana. Derrota assim como foi para o Uruguai, e também o empate com a Venezuela, e ontem para a Colômbia. Essa derrota é histórica porque a seleção brasileira nunca havia perdido eliminatórias da Copa do Mundo para a Colômbia, e no entanto ontem veio a perder para a Colômbia, caindo de segundo para o quinto lugar na classificação da eliminatória Copa do Mundo esta que vai ser no México e nos Estados Unidos em 2026, e fica difícil, né, concordar com o técnico Fernando Diniz, né, com o esquema que ele tem, um esquema fraco, um esquema falho, um esquema de 4 atacantes que não resultou em nada, apenas jogou 5 minutos do primeiro tempo, daí para lá não se jogou mais futebol a seleção brasileira, né? E foi derrotada justamente para a Colômbia, dentro da Colômbia, em Barranquilha, com 2 gols do garoto, né? Um ótimo jogador, Luiz Dias, no qual teve o seu pai sequestrado há 12 dias, e ontem emocionalmente ele estava no estádio vendo o filho jogar, e o filho dedicando os 2 gols ao seu pai, que foi recentemente sequestrado. Mas o ponto crucial dessa derrota é que a seleção colombiana já não ganhava do Brasil há muito tempo, e nunca havia ganho do Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo. Vexame total, vexame, perdendo para o Uruguai por 2-0, não menosprezando a equipe da seleção uruguaia, que também é uma boa equipe, uma boa seleção, como sempre foi, não menosprezando a seleção da Venezuela, porque hoje é uma equipe aguerrida, hoje é uma equipe diferenciada, hoje é uma equipe que está sendo comandada para assim chegar em boa fase nessa eliminatória, e conseguindo assim a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Esse é o intuito hoje da seleção venezuelana. A seleção venezuelana, há anos atrás, em outras eliminatórias, saía do seu país com o intuito de jogar futebol ou de aprender o futebol com as outras seleções. Hoje não. Hoje a seleção tem o intuito de chegar a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos e no México. Ontem a seleção brasileira veio a perdeu feio por 2-1, jogando só 5 minutos. Isso fez o gol praticamente ali entre os 3 ou 4 minutos do primeiro tempo, ainda com Vinícius Júnior, que não havia se machucado em campo, porque logo após, minuto depois, o Vinícius Júnior veio se machucar, não enfrenta a seleção da Argentina no próximo jogo no Maracanã, veio se machucar, e daí foi desastrosa a seleção brasileira por diante, sem meio de campo, uma zaga fraca, sem atacante. Fernando Diniz, no meu ponto de vista, um treinador de clube de futebol, ainda não está preparado para treinar uma seleção como a seleção brasileira, ou até mesmo dizer que vai para outro país e treinar uma outra seleção. Ainda não está preparado para fazer esse trabalho de técnico na seleção, principalmente a seleção brasileira. O esquema tático que ele tem no Fluminense é um esquema diferenciado. Ontem, assistindo a transmissão pela emissora, foi dito que o Fernando Diniz chega até a treinar com 13 jogadores, 2 a mais, que são 11, 13 jogadores para fazer o esquema tático. Esse esquema aí é com o time de futebol que ele treina. Na seleção brasileira não temos jogadores
empenhado para fazer aquilo que ele quer que faça, como ele faz no Fluminense. Sorte que é um clube de futebol, um time de futebol diferenciado de você treinar uma seleção brasileira ou outra seleção, que o esquema tático é completamente diferente. Uma defesa fraca, uma defesa horrível, horrorosa, uma defesa no qual é desconjuntada, despreparada, destrabalhada. Quiser mais disse, essa é a zaga da nossa seleção brasileira. Um jogo que ele faz com o Fluminense na zaga, toque de um lado, toque do outro, chegando a retornar para o goleiro. Ele faz isso justamente na zaga do Fluminense, que recua a bola para o Fábio se vira. Seleção brasileira, cada seleção eles têm melhores atacantes, melhores jogadores. Não é como um clube de futebol. A seleção brasileira, quando faz isso, recua totalmente o time, o goleiro fica sem saber aonde lançar, joga a bola para frente. Muitas das vezes não chega a um atacante que está despreparado, muitas das vezes não tem como lançar para uma lateral, porque estão presos ali na zaga de área com aquele joguinho absurdo. Nunca na história do futebol anteriormente nós não vimos zagueiro tocando para zagueiro, tocando para goleiro. Vimos assim o trabalho de bola do zagueiro para laterais e daí para frente pelo meio de campo para chegar até o atacante. Hoje o Diniz faz esse trabalho diferenciado no Fluminense, no qual na seleção brasileira dificulta muito a chegada da bola para o atacante. Um cúmulo do absurdo foi ontem. O Diniz chega a tirar o melhor jogador em campo, que foi o Rodrigo. Ele estava ali no meio, ele seguia para o ataque, ele seguia chutando, ele seguia fazendo a diferença lá na frente. Ele tirou justamente o Rodrigo para colocar o Paulinho do Atlético Mineiro. Paulinho do Atlético, um ótimo jogador, fazendo gol no Atlético Mineiro, mas ele trocou 6 por meia dúzia. Não deu certo a troca. E por volta dos 33 minutos, lançou o garoto Hendrick, com 17 anos, garoto novo. No ponto de vista, poderia até queimar o garoto chamado Hendrick, um bom jogador que está indo diretamente para o Real Madrid, mas psicologicamente o garoto é bem trabalhado, o garoto é bem treinado pelo Abel, por seus psicólogos dentro do Palmeiras. Mas o Diniz ontem colocou ele para tentar ver se mudava a situação na seleção brasileira. Tarde demais, porque o garoto jogou 16 minutos, não teve tempo de apresentar o futebol que se apresenta no Palmeiras e muito menos iria apresentar alguma coisa com a equipe totalmente diferenciada, treinada pelo Fernando Diniz. Ao meu ponto de vista, seleção brasileira hoje, uma seleção mal comandada, uma seleção sem técnica, uma seleção sem um grupo reunido, um grupo fechado, é um grupo diferenciado, é um grupo que para chegar a uma Copa do Mundo é muito difícil. E o próximo jogo será contra a seleção da Argentina, terça-feira. Dificilmente o Maracanã irá estar cheio, estará lotado por ser terça-feira, 21h30 da noite. E assim mesmo, será um jogo que vai ser ao vivo para todas as capitais do estado do Brasil. Então quer dizer, fica difícil com a seleção fraca dessas, torcedores acompanhar a seleção dentro do Maracanã, um jogo ao vivo para todo o país. Mas fica um alerta para o Diniz: ou muda o esquema tático, ou muda a postura de jogo, ou faz o jogo ser jogado como a seleção brasileira. Existe jogo que ele faz treino como se fosse o time do Fluminense. Deu certo sim o Fluminense no Campeonato Carioca, não está dando certo no Campeonato Brasileiro, deu certo na Libertadores, mas é um time de futebol, é o time treinado para jogar futebol dentro de um estado, para jogar uma Copa Libertadores. Não é um time de futebol que está treinando para ir a uma Copa do Mundo. Um alerta para o Diniz, que brevemente não irá mais comandar a seleção brasileira, porque no próximo ano virá o Carlo Ancelotti, como também terá que ter mais jogadores empenhados, mais jogadores querendo fazer a diferença, para que assim possa chegar à Copa do Mundo com um time excelente, com um time de postura, com um time de resiliência. Essa é a melhor palavra, para que assim possa chegar a tentar a conquistar
a Copa do Mundo, que vai ser muito difícil. Anteriormente era uma Copa do Mundo com 32 seleções. A próxima Copa do Mundo, como vai ser em 2 países, será 48 seleções. Então, ao meu ver, muito difícil para trazer um caneco, mas uma seleção bem treinada, uma seleção com postura em campo, uma seleção com boa tática, uma seleção com bom acompanhamento profissional, com bom acompanhamento psicólogo, certamente chegará até as semis, até a final da Copa do Mundo. Mas do jeito que está, a seleção brasileira não caminha para nenhum lugar. Do segundo lugar para o quinto lugar, temos lá na frente Venezuela, até mesmo o Uruguai, que ganhou do Brasil por 2-0. Antes a Venezuela ficaria lá embaixo, hoje está na frente da seleção brasileira. Fica alerta aí para o Diniz, já que vai comandar o próximo jogo, e depois só vai ter jogo em setembro, porque em março tem um amistoso na Inglaterra, no estádio Wembley, e depois tem um outro amistoso na Espanha. Quer dizer, então fica muito difícil do Diniz comandar a seleção brasileira no patamar de hoje, no futebol que ele está apresentando hoje para os seus jogadores, taticamente muito fraco, seleção muito aquém do que os torcedores brasileiros esperam de um técnico para a seleção brasileira. Alerta aí para o Diniz fazer a mudança o mais rápido possível e tentar adequar o futebol chamado futebol brasileiro. Boa sorte, esse é o meu canal, deixe seu like, comente e inscreva-se no canal.